tudo bem? Rematch no segundo mês? Eita! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi o meu rematch no programa de au pair. Let the bow break, let it come down, crash. Eu dei entrada no programa de au pair, acho que foi final de agosto de 2015, e aí eu fiquei online, acho que a partir de fim de novembro, começo de dezembro. Finalzinho de dezembro, pouco antes do Natal, essa família em New Jersey me mandou um e-mail falando que encontrou meu perfil, que gostou e querendo marcar um Skype comigo. Daí a gente marcou um Skype, acho que uns 2 ou 3 dias depois de eu ter respondido o e-mail. E aí no Skype foi muito tranquilo, eles me mostraram as crianças, que eram pequenas. Era uma menina de 8 e um menino de 5, que ia fazer 6 em alguns meses. E aí eu comecei com o pai, principalmente, mas também um pouquinho com a mãe. E eu tava bem nervosa, porque eu tinha uma data específica que eu precisava ter o meu match. Como eu faço faculdade e eu tenho fiéis, eu só podia trancar por 2 semestres, então, como o intercâmbio de au pair dura 1 ano, eu precisava estar indo para os Estados Unidos ou em janeiro ou fevereiro ou em julho, agosto, porque senão eu ia acabar perdendo mais do que 2 semestres da faculdade e aí eu perderia o meu fiéis. Então eu tava um pouco preocupada, por isso foi muito aliviante quando eu recebi o e-mail deles em dezembro. Então acontece que eu não tava tão focada em observar as atitudes da família ou, sabe, como eles se portavam. Eu tava mais empolgada com ter conseguido uma família e ter um match no prazo que eu tava precisando. Mas a conversa foi rápida, na verdade eles não me falaram tanto, eles não entraram em detalhes sobre a schedule, eles só falaram um pouquinho, mostraram as crianças, perguntaram sobre questão de dirigir. Daí, eles ficaram de me responder se queriam um match. Como tava perto do Natal, falaram, boas festas, aproveite e tal, e a gente volta a se falar no comecinho de janeiro pra ver como fica. Comecinho de janeiro, eles me mandam e-mail falando que querem sim fechar o match, perguntando se eu também quero, e como eu tava aquela tensão de preciso fechar o match nesse prazo aqui, eu preciso estar indo no máximo começo de fevereiro pra dar certo, de voltar a tempo, pra não perder o fiéis na faculdade, eu acabei aceitando o match. E no programa de au pair a gente só consegue pedir o visto depois que tem um match com a família. Então eu ainda ia pedir o visto, mas o visto de trabalho sai mais rápido. Aí eu cheguei lá em fevereiro, tive a Au Pair Academy, eles foram me buscar no hotel que tava tendo a Au Pair Academy, porque o hotel era em New Jersey e era inclusive perto de onde eles moravam. E aí no dia que eles foram me buscar eu já comecei a achar um pouquinho, não ruim, só diferente, porque o pai, ele é muito sério, ele não sorri de jeito nenhum, ele não conta piada, ele, sabe? Talvez ele só seja uma pessoa introvertida, e tudo bem, então a gente ainda não tem proximidade. As crianças eu achei umas fofas logo de cara, a gente já se deu bem. A menina, a mais velha, ela falava muito, mas era divertido e ela era bem amigável. O pequenininho era mais quietinho, mas ele era um anjinho. E aí eles me levaram pra casa, me apresentaram tudo. E aí, acho que uns 2 dias depois, eles falaram, vamos jantar fora pra comemorar que tu chegou. Nesse jantar fora foi o momento que eu comecei a perceber, algo estranho, porque o pai não só era sério comigo, mas ele também era muito sério com as crianças e com a esposa dele. Então eu lembro que teve um negócio muito bizarro no jantar. A gente foi no Cheesecake Factory, e aí depois que a gente comeu, a mais velha, a menina, pediu pra comer cheesecake. Ela queria muito um pedaço de cheesecake. E aí o pai vira pra ela e fala, não, você não vai ter um pedaço de cheesecake, isso bem sério, porque você não aguenta todo e não vai comer, pronto. Daí ele levantou pra fazer alguma coisa, eu não lembro se ele foi no banheiro, o que ele foi fazer, mas ele se levantou, se retirou da mesa por alguns momentos, e a menina, que ela era bastante insistente, ela olha pra mãe e começa, mãe, eu posso comer cheesecake e tal, e aí a mãe, tá bom então, eu compro. E aí ela pede cheesecake pro garçom. O pai volta alguns minutos depois e pouco depois chega o garçom com cheesecake. E aí o pai fica putaço, o pai ficou muito bravo. Aí ele vira pra esposa dele e começa, você deixou ela pedir cheesecake? Você não pode deixar ela pedir cheesecake. Tipo, e ele tava falando um pouco mais alto do que o volume que as pessoas vão conversar lá nos Estados Unidos. Então eu fiquei um pouco, estranho. E eu tava lá, né, na situação, então foi bem bizarrinho pra mim. E na hora que ele começou a falar pra ela, tipo, brigar com ela, a mãe começou a abaixar a cabeça e pedir desculpas. Então foi bizarrinho de assistir aquilo, mas não durou muito tempo, deve ter durado, tipo, 1, 2 minutos. E daí ele só bola pra frente, já tinha pedido, e aí ele ficou só falando pra menina que ela ia ter que comer tudo, etc. E foi assim, o fim da noite foi meio bizarrinho, a volta. Se não fosse a criança mais velha conversando e sabe, puxando assunto, porque ela realmente falava bastante, teria sido bem awkward, porque tava muito silêncio no carro, mas ela ficava preenchendo o silêncio, então acabou que deu tudo bem. E a mãe ficava sempre conversando com ela. Mas tem uma coisa que acontece quando você chega na família, que é a LCC vir visitar você na casa, pelo menos pela Au Pair Care, eles faziam isso, de
podia visitar você na casa, algum momento depois de você ter chegado, podia ser, tipo, 3 dias depois, uma semana depois, mas tal hora eles iam visitar na casa só pra saber como é que tá tudo, sentir o clima, fazer umas perguntas bem basiquinhas, sabe? Não era nada sério, era só pra, acho que pra ter certeza de que tá tudo ok, ver como é que as pessoas estão se dando umas com as outras, a au pair e os pais, né? Se estão aparentemente satisfeitos, etc. Aí, eles passaram pra eles ser o meu telefone, a família que dá pra você o telefone, que você vai ficar usando, porque eles precisam contatar você, né, pra saber sobre as crianças, então nada mais justo. No caso deles, eles também pagavam plano de telefone, então melhor pra mim. Eu já vi casos de au pairs que tinham que pagar o seu próprio plano de telefone, apesar deles darem o telefone, darem de você usa enquanto for au pair, quando for embora você devolve, porque vai ser o telefone da próxima au pair, coisa assim. E ela me mandou mensagem, marcando o horário, não lembro se foi sábado ou domingo, mas foi um dia do fim de semana, que eu tava off, e aí eu falei que o horário dava certo, ela também tinha conferido com a família e dava certo o horário. Daí ela ia vir, acho que era umas 11 da manhã, alguma coisa assim, e eu costumo acordar cedo, então acho que umas 8h30, no máximo eu já tava na cozinha. E eles faziam um negócio legal, que era todo domingo eles compravam um bagel, plain toasted bagel com manteiga, e um café do Dunkin' Donuts que eu gostava. Daí eles compravam pra mim, aí eu subi lá pra comer e tal. E aí o pai vira pra mim, foi aí que eu achei meio bizarro. O pai e a mãe chegam bem na surdina mesmo, eu nem percebi eles chegando. Aí eles viram pra mim, Thamires, quando a fulaninha que era a LCC chegar, você não comenta com ela sobre o skip, tá bom? Se ela perguntar qualquer coisa, você não precisa fazer nada com o skip, tá certo? Isso eu já achei estranho. Até então eu não estava fazendo nada com o skip, então nem entendi muito eles terem falado isso, mas tudo bem. E aí ela veio, foi tudo tranquilo, e aí tinha uma coisa muito legal que eles faziam, era me mandar e-mail todo domingo com o schedule da semana toda. Eu não costumava variar tanto de uma semana pra outra, era só o horário das aulas, a menina fazia softball, ginástica e aula de dança, aí era mais tipo os horários da aula que às vezes poderia mudar. Segunda foi diferente, a mãe não ia trabalhar de manhã, acho que ela ia trabalhar de tarde, e aí depois que o pai vai pro trabalho, que a gente leva as crianças, ela foi comigo deixar as crianças no colégio, era pertinho, a gente ia a pé mesmo, acho que era menos que 10 minutos de caminhada. Quando a gente volta, ela vira pra mim e fala, Thamires, eu queria adicionar uma coisa na tua rotina, tá certo? Eu queria que você começasse a andar com o cachorro. Notem que eles nunca botaram isso no e-mail, eles sempre botavam no e-mail a minha schedule todo dia da semana, mas eles nunca botaram nada sobre andar com o cachorro ou tratos com o cachorro. E aí eles começam a me falar os horários. Olha, como a gente passa o dia inteiro trabalhando em Nova York, eu passava realmente o dia inteiro com as crianças, entre aspas, eu levava pro colégio, depois buscava. Nesse horário que elas estavam no colégio, eu tava off. E eles estavam o dia inteiro em Nova York, então eles literalmente não podiam voltar pra casa, porque eles pegavam o trem pra lá, pra depois pegar no fim do dia de volta. Acho que era em torno de 50 minutos, 1 hora de trem. E aí eles começaram a falar pra mim, ele precisa de uma caminhada de manhã e uma caminhada à tarde. Então você faz isso pra gente, né? Porque a gente vai estar lá fora e tal. E aí, no começo, beleza. E eu achei engraçado que a primeira vez que eles me pediram, eles meio que começaram a se justificar falando, como a gente às vezes volta mais cedo do trabalho, tu vai ter menos horas de trabalho, então tu usa esse tempo pra andar com o cachorro. Então, note que eu li o contrato inteiro do au pair e o contrato falava que todas as atividades da au pair são voltadas à criança. Então, coisas que eu já vi muitas famílias pedindo da au pair e que muitas vezes a gente acaba fazendo pra ser legal, pra ter aquele clima bacana, mas, por exemplo, cozinhar pra família não é nossa obrigação, cozinhar pras crianças é. Lavar a roupa dos pais não é nossa obrigação, lavar a roupa das crianças sim, entende? Tem essas distinções, a gente não trabalha pra casa. Nossas atividades são voltadas pras crianças, não é pra todos os indivíduos da casa. Mesmo que a gente trabalhe pros pais, a gente não precisa fazer serviços diretamente pra eles, mas sim pras crianças, que é o que ficou acordado. Daí eles começaram a falar isso, né, de andar com o cachorro. Eu sou uma pessoa esquecida e eu preciso realmente anotar os meus horários pra não esquecer. E do schedule é muito fácil porque tava lá tudo anotado, mas do cachorrinho não tava. Então, eu muitas vezes acabava esquecendo, ou então eu admito que é uma falha minha, mas quando eu cheguei tava muito frio. Era fevereiro e ainda tava no inverno, porque Nova York, New Jersey tava passando por essa questão de, eu acredito que ainda esteja, de o inverno demorar mais pra chegar, então demora mais pra acabar também. Tipo, eu fiquei o ano inteiro, né, no meu ano lá, em dezembro teve onda de calor, e aí final de janeiro teve nevasca, esse tipo de coisa. Então fevereiro ainda tava muito frio, ainda nevava às vezes, ainda tinha neve no chão. Então eu não tava realmente tão disposta a ficar andando de manhã e de tarde, 2 momentos no meu tempo off, uma caminhada que eles queriam que fosse de 30 a 40 minutos. Então eu fazia uma caminhada só.
E aí, acho que tal hora eles perceberam isso, porque eles falavam que o cachorrinho ficava mais agitado quando ele não andava. Então acho que tal hora eles foram percebendo que eu não tava fazendo 2 caminhadas. Mas eu tava no meu horário off, eles estavam me pedindo coisa que não era pra eles estarem me pedindo. E eu já tava fazendo o que eu acreditava ser suficiente. E aí, foi quando eu percebi que eles tinham uma câmera na porta. Então acho que eles começaram a monitorar se eu tava ou não caminhando com o Skip. Daí eles me perguntavam, tu fez 2 caminhadas? Eu falava que sim. Porque eu tinha medo de falar que não e dar ruim, porque o pai era muito sério. Ele que geralmente tratava comigo sobre essas coisas, a mãe era muito mais passiva, ela era mais de ajudar do que de realmente definir coisas, entendeu? Então, geralmente era o pai quem me estabelecia o que deveria ser feito e a mãe só tava lá pra tirar dúvidas que eu precisasse ou auxiliar em coisas como, preparar a comida das crianças, como é que prepara? Esse tipo de coisa mais basiquinha, onde é que fica tal coisa? A parte mais como se fosse burocrática da coisa. E aí eu comecei a ficar preocupada com isso, de será que eles estão monitorando isso? Mas aí tinha a situação de que, eu comecei a fazer amizades e eu queria encontrar as minhas amigas. E o meu único tempo off, que era o mesmo tempo off delas, era quando as crianças estavam no colégio. E se eu tivesse que andar com o cachorro durante 45 minutos pela manhã, 45 minutos à tarde, como é que eu ia sair com as minhas amigas, voltar pra andar com o cachorro e depois sair de novo, sabe? Eu não tava dirigindo ainda e elas não iam ficar, vou levar ela de volta pra andar com o cachorro, depois eu vou buscar ela de novo, sabe? Elas não tinham por que fazer isso, até porque eu tava ainda conhecendo elas e começando a formar uma amizade. Então isso tava prejudicando, mas eu concordo que foi um erro meu de não ter falado pra eles, de não ter sido direta e não ter conversado, porque, pra ser bem sincera, eu tinha medo do pai. Eu achava ele intimidador e muito fechado. Ele era muito sério, como eu falei no caso, no que aconteceu no restaurante, tanto com a mãe quanto com as crianças, então, que dirá comigo. Então, eu não reagia bem com ele. Quando ele vinha conversar comigo, eu só, eu quase não olhava nos olhos dele, eu ficava meio tensa. Então, eu acho que isso já foi um começo de perceber que as coisas não estavam indo bem. Mas com as crianças era tudo ótimo, a minha schedule eu cumpria muito bem, tirando a parte de andar com o cachorro, eu fazia tudo certinho, eles não reclamavam de nada, as crianças começaram a gostar muito de mim, eu fazia muita atividade educativa com elas, eles queriam que as crianças lessem por 1 hora todo dia, eu conseguia fazer elas lerem, eu acho que eu conseguia, engage com elas e fazer com que tudo que estivesse sendo pedido de mim pelos pais sobre as crianças fosse cumprido, até melhor, às vezes a gente terminava o dever de casa e o mais novo ficava tão empolgado que ele, quero fazer um pouco mais, e eu fazia uns exercícios pra eles, de matemática e tal. Era muito tranquilo, com as crianças era a melhor parte. Mas aí surgiu o problema número 2, que foi carro. O carro deles era manual e muito antigo. Lá nos Estados Unidos, quase ninguém tem carro manual. No meu ano inteiro lá, eu troquei de família depois, e eu conheci muita gente, muitas au pairs, e muita gente que eu interagi, e ninguém tinha carro manual. Essa família foi a única família que eu já vi ter carro manual. Inclusive, comecei isso com a segunda família, porque eles perguntaram o motivo do rematch, eu falei do carro, e eles, sério? Eu não sabia. Acho que ninguém usa mais carro manual. Mas, pois é, eles usavam carro manual, e o que acontece foi, a primeira vez que eles me levaram pra dirigir o carro, foi, acho que 1 semana depois de eu ter chegado, e eu estanquei o carro. Ai, que vergonha! Mas eles me levaram pra treinar no parking lot, e no parking lot foi tranquilo. Mas teve uma hora lá que acho que tinha uma lombadinha e eu estanquei, sabe? Foi uma coisa tão vergonhosa. Por que eu fiz isso? Mas uma coisa que eu admito eu tinha muita pouca experiência de direção. Eu tinha tirado a carteira de motorista, acho que foi em junho ou julho, e já no final de agosto eu comecei com o procedimento do au pair. Então eu não tinha nem 3 meses de experiência dirigindo quando eu entreguei meu application. E quando eu tirei minha carteira de motorista no Brasil, minha família não deixava muito eu dirigir sozinha. Não que eles não confiassem em mim, mas eles sabiam que eu não tinha experiência e a gente não tava querendo ter nenhum tipo de prejuízo e tal. Então, sempre pra eu dirigir, eu teria que estar com alguém acompanhado, mesmo depois de ter tirado a minha carteira. Então, eu não tive tantas oportunidades de dirigir ainda no Brasil e treinar mais. Mas só que aí acho que entra no meu erro que eu não avisei isso pra família. Eu não comentei com eles isso. Eles falaram pra mim no Skype que o carro era manual. E eu pensei, eu tirei minha carteira em carro manual, minha família só tem carro manual, então tá de boa. Mas o carro deles era bem antigo, e eles inclusive admitiram isso pra mim, eles falaram, esse carro é antigo, então a embreagem é mais pesada. Eles até me informaram isso depois que eu cheguei, só no dia que eu tava lá treinando com ele no parking lot, no estacionamento. Mas só que aí, no caminho pra aula de dança da menina, tinha uma ladeira, e aí eles ficaram preocupados depois que eu estanquei na lombada. E aí a gente foi tentar fazer a ladeira e não deu certo. A mãe ficou um pouquinho assustada. Eu consegui passar pela ladeira, mas eu meio que tive que acelerar um pouco mais. Sabe, quando você começa a dirigir, que você tem que aprender a balancear a embreagem com o acelerador pra ser aquela saída suave, sem um arranque muito brusco.
E eu não consegui fazer isso, foi bem brusco e eu não estanquei, porque eu tava com muito medo de estancar, eu acabei acelerando mais do que eu deveria, então eles acabaram ficando, a mãe até falou assim, oh, that's a little dangerous. E as crianças não estavam no carro, mas eles tinham deixado as crianças na casa de uns amigos pra fazer playdate. Mas pois é, eles ficaram meio assim por causa disso. Prosseguimos sem eu dirigir. Eles falaram, olha, depois a gente vai ver melhor sobre isso da direção, mas por enquanto a mãe vai ficar vindo, voltando mais cedo do trabalho, nos dias que a menina tiver a aula de dança, pra não passar pela ladeira, e as outras coisas você leva eles a pé. Você leva eles a pé pra aula de softball da menina, você leva eles a pé pra qualquer outra coisa que tiver. Mesmo que fosse 20 minutos de caminhada, 25, inclusive, pra uma das aulas eu ia ter que levar a menina de trem. Então, a gente andava uns 15 minutos até a estação de trem, e aí eles compravam os passes já do trem pra gente, pra mim e pras crianças, e eu levava eles de trem pra aula, que era na cidade vizinha. Mas que isso, pra ir a pé, ia ser tipo 50 minutos a pé. Então a gente só pegava o trem, era bem tranquilo. Então a gente tava fazendo assim, eu tava levando eles a pé pra todos os lugares, ou de trem, e sem dirigir. Cerca de um mês e meio depois, eles iam viajar pra Europa. E eles iam ficar uma semana e meia, ou em torno de 10 dias. Antes deles irem, eles me deixaram incumbida de algumas regras envolvendo o cachorro. Eles falaram que eu podia, tipo, trazer amigos pra dormir na casa e tal. E é isso. Falaram só pra tomar cuidado pro cachorro não fazer xixi ou necessidades dentro da casa, tentar soltar ele de manhã, de fazer as caminhadas, todas aquelas regras do cachorro que não era pra eu estar fazendo, mas que eles meio que sempre queriam que eu estivesse fazendo. Daí, como eu já tava lá há mais de um mês, eu tava pensando nos cursos que eu ia fazer. E aí, no dia que eles viajaram, eu tinha encontrado um curso muito interessante no mesmo dia. Então, não foi como se eu tivesse esperado eles viajarem pra falar pra eles sobre o curso, mas eu encontrei um curso que eu queria muito fazer, que era perto e que já tava começando a lotar as vagas. Aí eu mandei um e-mail pro pai, falando, desculpa, eu não queria incomodar as suas férias, eu espero que esteja tudo maravilhoso aí, como é que foi o voo, como é que vocês estão, mas eu só queria te falar desse curso que eu encontrei, que eu achei interessante, e queria saber se tá nos valores que tá de boa pra vocês, etc. Comentei também o prazo pra pagar e o prazo de início das aulas. Foi um e-mail relativamente sucinto. O pai olhava sempre o e-mail dele e ele me responde, acho que no mesmo dia. E ele falou, pode deixar que a gente vai ver sobre o seu curso e quando voltarmos a gente conversa direitinho. Aí beleza. Nessa semana eu pensei, será que eu pego o carro pra treinar? Porque até agora eu não dirigi. Eles falaram que a gente ia resolver do carro depois e que eles iam me levar pra treinar mais, porque eles precisavam que eu estivesse dirigindo ela pra levar pra aquela outra aula que era mais longe, que passava pela ladeira. Mas nunca aconteceu. Aí eu fiquei pensando, será que eu pego o carro pra dirigir? Mas eu acabei ficando com medo, porque se desse ruim, nossa, ia ser tão pior. Sei lá, supondo que eu batesse o carro, ou sabe, qualquer prejuízo, ou eles descobrissem que eu peguei o carro sem permissão. Então, eu não queria estar nessa situação. Eu achava que ia ser muito pior, então eu só não peguei o carro pra dirigir. E acontece que, quando eles voltaram da viagem, eu ainda não tava confortável dirigindo, mas a gente não tinha treinado nenhuma vez. Mas aí, não passou nem 2 dias e eles me chamaram pra conversar na cozinha. Eles mandaram uma mensagem bem séria, então eu pensei, vai ser uma coisa ruim. Eu já tava preparado pra uma conversa ruim. Eu não tinha pensado em rematch, mas eu tinha pensado em uma conversa, sabe, não agradável. E daí eles falam pra mim, olha, a gente gosta muito de você e tal, mas a gente sabe que você não tá andando com um cachorrinho e a gente realmente precisa de alguém que consiga dirigir o nosso carro. Isso é uma coisa que tá sendo muito preocupante pra gente, então talvez seja melhor realmente nós procurarmos outra au pair e você procurar outra família. Eles foi uma conversa que foi mais rápida do que eu achei que seria pra um rematch. E eu tava tão, abalada no momento que eu só não respondi nada, eu só fiquei calada, e daí eles depois só levantaram e falaram, a gente vai sair pra jantar, a gente vai trazer alguma coisa pra você, tá certo? E eu só, beleza, e eles saíram. E aí, nossa, foi uma espiral maluca, eu fiquei muito triste, porque eu tava muito assustada, e com muito medo de voltar pro Brasil. Eu tava lá, 2 meses só. E daí eu até lembro que eu chamei uma amiga, e a gente foi comer batata frita e besteira, e até dormir fora da casa, inclusive. No dia seguinte, eles falaram pra mim que já falaram com a Area Director, com a LCC, e que ela ia vir pra casa pra gente conversar melhor sobre o Rematch e resolver as coisas. E foi quando eu percebi uma coisa que eu já vi muitas meninas falando, que não existe agência realmente ruim, mas existe LCC ruim. E que muitas LCCs costumam ficar do lado da família, porque no fim das contas é a família quem paga o valor que faz a agência sobreviver. Então eu percebi que a LCC não ia ficar do meu lado, não ia me ajudar em nada, e eu fiquei até preocupada com como ela botaria no meu perfil. Ela botou, que eu dirijo mal. Eu fiquei meio triste por isso, porque não é como se eu dirigisse mal, eu só tava com dificuldade com a embreagem, mas fazer o quê? Eu realmente não demonstrei muitas habilidades de direção como eu queria ter demonstrado, então eu realmente sei que eu falhei nesse aspecto.
Mas aí na nossa conversa ela tava muito seca comigo. Antes ela costumava ser muito mais gentil, simpática, tentando ajudar, mas nessa conversa ela foi muito rude, inclusive, e eu só tava meio triste, mas tentei deixar pra lá. Mas aí vem a parte feliz da história. O meu primeiro dia eu não tive nenhuma entrada no meu perfil, ninguém me mandou mensagem, tava bem triste, bem assustada, mas logo no segundo dia eu recebi um e-mail da host mom da família que eu fui depois, e ela foi bem sucinta, ela só me mandou um e-mail, viu seu perfil, estamos interessados, podemos marcar um Skype? E aí a gente marcou um Skype já pro dia seguinte de manhã, e já no terceiro dia pela manhã, a gente faz o Skype. Ela muito tranquila, a conversa foi muito maravilhosa, e ela comentou, eu vi aqui que parece que o problema é a direção, né? Aí eu, sim, o carro é manual, aí eu tive dificuldade, ela, não se preocupe, os nossos carros são todos automáticos aqui. E aí ela já vira pra mim e fala, queremos fechar, você quer? Bora resolver logo agora, tipo, bem objetiva mesmo, bem direto ao ponto. E eu, claro que eu quero. Eles moravam pertinho. Eu tava em Nova Jersey e eles moravam em Nova York, num lugar além de aí. E foi muito legal que eles só foram me buscar. Mas, bom, essa foi a história do meu rematch. Durante a nossa conversa sobre o rematch, eles tinham deixado as crianças no segundo andar, no quarto deles. Eu morava no basement. Logo depois que acabou a conversa, antes deles saírem pra jantar, as crianças desceram, eles chamaram elas e eu lembro que os dois vieram correndo e me abraçaram. A mais velha tava chorando, inclusive. O pequenininho tava muito triste, só me abraçando sem falar nada. Então foi bem triste. Os meus últimos dias com eles, até a segunda família ir me buscar, inclusive, eu tava trabalhando muito pouco com eles. Eu acho que é porque a mãe percebeu o quanto que as crianças ficaram tristes com eu sair. Então ela queria meio que começar a cortar o vínculo. E teve até o aniversário do mais novo. E eles não queriam que eu trabalhasse no aniversário, mas eles me convidaram pra ir, tipo, comer bolo. Mas deu pra perceber que eles queriam muito que eu não ficasse tão próxima das crianças. Então foi meio triste essa parte. Eu entendo pelo lado das crianças, porque elas estavam apegadas a mim, tipo, bastante, de chorar, de ficar realmente triste, ficar sempre me abraçando. A mais velha, inclusive, me deu presente antes de eu ir embora, fez cartinha, fez desenho, o mais novo fez cartinha, então foi bem triste deixar as crianças, mas é um daqueles rematches que salvam o seu ano de au pair. Se eu não tivesse trocado de família, eu teria continuado com uma família que eu não me sentia à vontade, o pai que eu não me sentia confortável perto dele. Não que ele fosse uma pessoa ruim, tipo, eu não vou julgar o caráter dele, mas a gente só tinha personalidades muito diferentes. Ele era muito frio e eu acho que eu nunca consegui realmente quebrar essa barreira do meu próprio medo dele, pra que a gente conseguisse realmente ficar à vontade um com o outro. Então, como eu não ficava à vontade com ele, ele talvez também não ficasse à vontade comigo, então eu ficava só existindo no basement enquanto eles estavam na casa. Então, era um negócio meio bizarro, eu não me sentia à vontade, eu não me sentia bem, e eu não ia pedir rematch porque eu tinha muito medo de pedir rematch e dar ruim, sabe? Não encontrar outra família. Então, isso nem passava na minha cabeça pedir rematch. A única coisa que passava era, não, vou aguentar, espero que melhore, sabe? O meu otimismo lá latente, mas eu fico muito feliz que eu tive rematch. Realmente o meu ano inteiro foi maravilhoso por causa do rematch. A minha segunda família tá guardada no meu coração pra sempre. A gente foi inclusive em Nova York com a minha família, ano passado a gente visitou eles, sabe? Foi uma coisa muito maravilhosa. Então, isso é uma mensagem que eu deixo pra vocês de, apesar de eu não ter feito isso, porque eu era muito ingênua, eu não tinha visto muitos vídeos sobre a experiência de rematch, eu só tava muito, sabe, dentro da minha cabeça e assustada e duvidando das minhas capacidades de conseguir outra família, e se alguém iria me querer ou não. Mas uma coisa que eu digo pra vocês é, se você sente que a situação tá errada, provavelmente ela tá errada. Então, tenta observar com mais atenção. Se eu tivesse observado as coisas com mais atenção, talvez não tivesse passado por essa situação. Mas eu ainda agradeço muito por tudo que aconteceu. Foi eu ter ido para essa primeira família que me fez conseguir a segunda família. Porque a minha segunda família só pegava au pairs in country. Então, au pairs que estavam já no país e passando por rematch, pra não ter que pagar, né, o voo de ida do seu país de origem. E também pelo aspecto de... as au pairs que já estão em country já tiveram uma primeira experiência com o programa, mesmo que seja de só 1 ou 2 meses, já tiveram o choque inicial, então eles preferiam pegar essas au pairs que já tinham passado por algum tipo de experiência, então já estavam um pouco mais preparadas pro restante do ano de au pair. É isso que eu digo pra qualquer pessoa que estiver passando por situação de rematch: não tenham tanto medo, entendam que o rematch pode ser tão maravilhoso. Claro que temos chances de dar tudo ruim, mas sempre tem os backup plans. Então não confiem só nas famílias encontrarem seu perfil na agência. Enquanto eu tava esperando alguma família me contatar,
eu não fiquei só sem fazer nada. O que eu fiquei fazendo foi, entrei em grupos de Facebook que existem vários, que as famílias realmente olham eles. Então eu recebi uma outra família falando comigo. Só que o problema dessa outra família é que eles moravam mais longe, eles estavam preocupados sobre como pagar pra eu ir pro lugar que eles estavam. E ainda teve uma segunda família que falou comigo, mas o problema deles é que eles eram da Culture Care e eu era da Au Pair Care. E aí eu não sei como é que seria pra trocar de agência. Eu acho que eles teriam que pagar muitas taxas pra eles trocarem de agência, pra eles poderem me ter como au pair deles. Mas existem outras opções, sabe? Então, se vocês estiverem passando por Rematch e ainda não teve família no perfil, logo no primeiro dia já vai procurando também, vai vendo o grupo de Facebook, vai falando com outras au pairs. Tem o grupão da au pair no Facebook, que é maravilhoso. Eu adoro esse grupo, de verdade. Até, não só pra ele ser divertido, pra você conhecer pessoas, mas porque as pessoas realmente se ajudam. As au pairs sabem que a nossa vida tem perrengue e não é fácil, e as famílias muitas vezes não vão ser as mais compreensivas e as mais fáceis de lidar. Então, joga lá que vai ter gente te ajudando. Eu joguei lá e muitas meninas vieram falar comigo: eu conheço família que tá precisando, minha família vai precisar, sabe? Então, tem outras opções pra gente ir atrás de ajuda e vai dar certo. E se não der certo é porque não era pra dar. Mas vamos pensar em não ficar em situações ruins, em buscar extrair o melhor do nosso ano e tentar sempre observar a situação. E vai dar tudo certo. E também relembrar pra vocês como que o programa de au pair faz a gente crescer muito como ser humano e no aspecto de resiliência e de saber lidar com situações que abalam a gente emocionalmente. A gente aprende a ficar um pouco mais forte nisso. Então eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a superar um pouquinho o medo do rematch. E, na minha opinião, em muitos casos o rematch traz situações muito melhores do que as que a gente estava anteriormente. Então ele vem realmente pra ajudar a gente a encontrar uma família com quem a gente se adapte melhor e que a gente tenha um ano melhor. Então eu espero que dê tudo certo com vocês e até a próxima!